Se vocês acompanharam os meus vlogs aleatórios e também o meu vídeo de 11 livros que eu gostaria de ler durante o inverno, vocês provavelmente já me viram em algum momento segurando este livro aqui, que é o Pequenas Realidades, e é sobre ele que eu vou conversar com vocês hoje. Bom, eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas a Tabitha King, ela é a esposa do Stephen King, e apesar de ter tido muito pouco contato com os livros do King até agora, eu só li um livro e comecei a ler outro, eu li O Cemitério Maldito, e eu comecei a ler sobre a escrita, e foi justamente pelo livro sobre a escrita que eu conheci um pouco da Tabitha King e fiquei com muita vontade de conhecer mais ela. Porque a Tabitha, ela tem uma participação muito grande no sucesso literário do Stephen King, porque o primeiro livro que ele publicou, que foi Carrie a Estranha, ele só publicou porque a Tabitha encontrou os rascunhos no lixo, porque ele tinha desistido de publicar. Ela leu e falou: publica isso. Ele ficou bem inseguro em relação à história e ela falou que ela iria ajudar ele, e dito e feito, ajudou, e Carrie foi um sucesso, é um sucesso até hoje. Então a participação dela no sucesso, na história literária de Stephen King é muito grande. E por isso eu fiquei com muita vontade de conhecer mais sobre ela, e quando eu fiquei sabendo que a Darkside estava para lançar o primeiro livro escrito por ela, o primeiro romance da Tabitha King, que é o Pequenas Realidades, eu fiquei mais empolgada ainda para ler. Pequenas Realidades, ele foi publicado em 1981, ou seja, é um livro que se passa na década de 80, e ele já tinha sido publicado no Brasil, eu acho que também na década de 80, não sei quando, e foi com outro título, eu não lembro qual que é o título que foi publicado naquela época, mas o livro já estava fora de catálogo aqui no Brasil há quase, sei lá, 30 anos, eu não sei quantos anos, mas muito tempo, quase a minha vida inteira. E felizmente a Darkside resolveu trazer esse livro de volta para o Brasil, numa edição muito linda, no padrão Darkside, que é, como vocês já sabem, eu estou sempre falando isso, estou sempre enaltecendo, um padrão maravilhoso, porque todos os livros da Darkside são pensados nos mínimos detalhes, e esse aqui obviamente não foi diferente. Eu vou falar bem pouquinho aqui da edição, mas eu queria destacar que eu achei muito legal vários detalhes dela. Começando pela capa, eu achei muito legal o fato do título ser Pequenas Realidades. Ele tá escrito em uma fonte pequena em comparação com o nome da autora e com toda a capa em si, né? Já que deu uma sensação de ser menor ainda, já que é um livro chamado Pequenas Realidades, o título tá pequeno. Não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, mas eu gostei desse detalhe. Também gostei muito desse detalhe aqui embaixo dessa imagem. Ela tem a ver com a história, bastante a ver com a história, então se você prestar muita atenção aqui, você vai acabar conseguindo direcionar a história à medida que você for lendo. Eu gostei muito da cor do corte da folha, que é esse tom de rosinha aqui, principalmente pelo fato de fazer um contraste fofo com a capa toda branca. Eu gostei bastante disso. E combina também com os detalhes que tem na parte interior do livro, como por exemplo, essa folha de guarda aqui maravilhosa, que é uma foto de uma miniatura de uma sala, e eu achei que ficou muito linda. Eu amei os tons, inclusive, como eu disse, combina com o corte da folha. E eu também gostei muito da folha de guarda do final do livro, porque lembra muito um papel de parede antigo dos anos 80. Então eu achei que ficou muito legal, né? Já que a história se passa nos anos 80, tem elementos que lembram a época em que a história se passa nessa edição. Eu acho que os 3 gêneros que vão definir melhor o que vocês vão encontrar nas páginas desse livro são terror psicológico, ficção científica e horror. Então é uma mistura desses 3 gêneros que com certeza vão deixar você boquiaberto e surpresos quando forem ler esse livro aqui. Desde que eu finalizei a leitura, eu fiquei pensando qual que seria a melhor forma de contar a história desse livro pra vocês, sem contar spoilers, sem estragar a experiência, pra que vocês tenham uma experiência mais próxima da que eu tive enquanto peguei esse livro aqui pra ler. Então, eu acho que a melhor forma de apresentar a história é apresentar os 3 personagens principais. A primeira é a Dorothy Hardest Douglas, que é a filha de um ex-presidente dos Estados Unidos, que se tornou uma socialite muito rica, mimada, arrogante, um ser humano muito desprezível. Ela é apaixonada por miniaturas, ela tem uma coleção incrível e que é muito famosa, principalmente a miniatura da Casa Branca que ela tem, que é uma réplica perfeita nos mínimos detalhes, e inclusive a coleção dela é tão bonita, principalmente essa Casa Branca, que eventualmente ela é convidada para expor essa coleção. Então, às vezes está na casa dela, mas às vezes está em museus para que outras pessoas possam admirar também todo esse universo em miniatura que ela tem. Outra protagonista é a Lucy Douglas, que é a nora da Dorothy, e ela faz um trabalho incrível com miniaturas. Ela e a Dorothy não se dão bem, mas por conta do trabalho maravilhoso que ela faz, extremamente rico em detalhes e com muita precisão, a Dorothy acaba contratando ela diversas vezes para criar essas miniaturas que acabam mobiliando e tornando as suas casas de bonecas ainda mais famosas e mais lindas e com muito ricas em detalhes.
deles. Então, por conta do seu trabalho maravilhoso e também por ela ser mãe dos netos da Dorothy, ela meio que se vê obrigada a manter relação com a sua sogra, por mais que elas não se deem bem. E a Dorothy, inclusive, meio que culpa a Lucy pela morte do seu filho. E o outro protagonista é o Roger Tinker, que é um cientista que trabalhou em projetos secretos do governo e que decidiu dar continuidade em um desses projetos que foi cancelado. Então ele decidiu por conta própria continuar com essa pesquisa, desenvolver um dispositivo específico que o governo tinha solicitado que ele participasse para desenvolver, mas que tinha cancelado, mudar de ideia. Ele decidiu por conta própria desenvolver esse dispositivo porque ele acredita que de alguma forma esse dispositivo pode trazer alguns benefícios financeiros para ele. De uma forma bem resumida, só para vocês terem uma ideia do que acontece nessa história, o Roger, ele consegue desenvolver esse dispositivo. No primeiro capítulo, a gente meio que já começa a desconfiar o que é esse dispositivo, mas a gente só tem certeza alguns capítulos depois. E aí, depois de testar algumas vezes, ele acaba confirmando que o dispositivo tá funcionando, tá ok, e ele acaba entrando em contato com a Dorothy, porque ele tem certeza que esse dispositivo vai chamar a atenção dela e ela tem muito dinheiro e ele pode tirar algum benefício disso. A Dorothy fica encantada com esse dispositivo e ela acaba se juntando com ele, e os dois juntos com esse dispositivo acabam fazendo algumas coisas que são bem perturbadoras, e eu acho que por aí que eu vou parar de falar, pra vocês descobrirem quando forem ler. Pequenas Realidades definitivamente não foi uma leitura tão rápida quanto eu imaginava que seria. Foi uma leitura que teve um começo um pouco arrastado. Eu demorei um pouquinho pra conseguir engatar na leitura. Eu li assim um capítulo, daí eu ficava assim, depois eu vou dar uma pausa, depois eu pego pra ler de novo. Mas apesar de ter sido uma leitura que começou arrastada, foi uma leitura que depois de um tempo eu meio que devorei o livro e eu gostei muito. Eu fiquei muito surpresa com o final. Não foi o final que eu imaginava. Algumas coisas que eu imaginei que fossem acontecer realmente aconteceram, mas o final me surpreendeu muito. Eu gostei muito, inclusive quero muito reler esse livro um dia. Esse é um livro que deixa o leitor bem perturbado, porque a gente consegue acompanhar os personagens, assim, bastante, sabe? Ela trabalha muito a questão dos personagens, dos comportamentos deles e das relações deles com outras pessoas. Eu achei muito legal a forma com que ela fez isso. A Tabitha, ela é muito detalhista, então é muito fácil você conseguir visualizar bem a história e todo o cenário que ela tá criando. Eu achei isso muito legal. Uma coisa que eu definitivamente não posso fazer, não tenho condições de fazer, e inclusive eu não sou muito a favor de fazer, é comparar o trabalho dela com o do marido dela, por alguns motivos. O primeiro é que eu só li um livro do Stephen King, só li um livro dela, e eu sei que ele tem trocentos livros publicados, e ela também tem outros títulos publicados. Esse aqui foi o primeiro que ela escreveu, mas ela tem outros livros também. Então não tem como comparar, já que eu só li um livro de cada. Mas um outro motivo é que, apesar dos dois serem um casal, os dois serem escritores e eles estarem juntos há muito tempo, e da gente saber que existe sim influência tanto da Tabitha na vida do Stephen King, quanto do Stephen King na vida da Tabitha, existe influência, não tem como não existir. Inclusive, o Stephen King falou que ele não publica livros sem antes ter o aval da Tabitha. Então, antes de publicar um livro, ela sempre lê os livros dele, ela dá sugestões, ela ajuda ele, assim como ele também deve ter ajudado ela em algum momento. E eu não acho que é muito legal ficar comparando isso, porque o Stephen King é muito mais famoso que a Tabitha King. E quando a gente pega pra comparar um autor que é muito premiado, que é muito conhecido, com qualquer que seja a pessoa que tem um vínculo com ele, seja filho, seja esposa, filha, pai, sei lá, algum vínculo, a gente acaba deixando de considerar o autor um autor realmente. A gente pensa nele como a esposa do Stephen King, ou então o filho. E vocês entenderam, né? E eu não acho saudável ficar procurando esse tipo de semelhança na escrita, no trabalho, porque eu vejo dois riscos muito grandes de acontecerem quando a gente faz isso. Já que estamos falando de Pequenas Realidades da Tabitha King, eu vou usar isso como exemplo. Então, eu acho que essa busca por semelhanças com as obras do Stephen King, com o estilo dele de escrever, tem dois riscos muito grandes que podem acontecer e atrapalhar a experiência de ler esse livro aqui. A primeira é você encontrar muitas semelhanças e você diminuir o trabalho dela achando que tem influência demais e falar assim, nossa, é uma cópia do Stephen King, ou então, nossa, ela só imita o marido. Enfim, esse é um dos riscos. E o outro risco é você não encontrar tanta semelhança assim e achar o livro ruim por não ter tanta influência do Stephen King. Você gosta da escrita dele e aí você fica meio frustrado porque você imaginou que por ser a esposa dele, ela deveria escrever que nem ele. Então são dois riscos que vão com certeza estragar a experiência de leitura. Então o conselho que eu queria dar é que, se você for muito fã do Stephen King, tente não ler esse livro aqui pensando que ela é esposa do Stephen King, sim que ela é uma escritora que escreveu um livro de ficção científica, um
um thriller psicológico de horror e que você tá querendo conhecer o trabalho dela, independente dela ser ou não esposa dele. Eu não sei se vocês vão achar que é exagero meu dar esse conselho, mas eu queria muito falar isso nesse vídeo. Então eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado pra ler esse livro. E como eu disse, não foi uma leitura muito rápida, foi uma leitura mais arrastada no começo, mas que valeu muito a pena, que o final foi incrível. E não só o final, mas o processo de leitura, mesmo tendo sido arrastado no começo, valeu muito a pena. É um livro que eu fiquei pensando nele dias depois, semanas depois de ter finalizado a leitura. Então foi uma leitura que me marcou e eu espero que marque vocês também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!